Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Nós estamos no mês de setembro, comemorando o Setembro Amarelo, e então durante esse mês a gente vai trabalhar algumas temáticas e hoje a gente está aqui com a Jéssica Modesto, que já é conhecida de todos vocês. Ela é psicóloga da Unimed e ela vai falar um pouquinho sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. Esse é um tema que é muito importante para nós, né? Já que em algum momento da nossa vida a gente pode precisar de algum apoio nesse sentido e principalmente para a gente saber como apoiar as pessoas que estão à nossa volta, né? Que podem precisar de apoio e a gente está preparado para esse momento. Então, seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada, Vanessa. Bom, muito obrigada, Vanessa, pela apresentação. Então, já iniciando com vocês esse nosso bate-papo, falando do Setembro Amarelo, eu quero, assim, começar dando uma dica para vocês. Eu quero que vocês façam de conta, assim, imagine como se vocês estivessem em uma aula do curso de psicologia, onde vai ser falado sobre saúde mental. Por quê? Vai ser bem didático, eu vou tentar trazer de uma forma bem palpável para vocês essa questão do suicídio, como que fica a mente de uma pessoa que pensa em suicídio, as emoções. Então pode ser que às vezes você perceba que você está tendo esse sentimento, alguém próximo a você. Então é mais para você ter um olhar de aprendizagem. O que eu posso aprender voltado para esse tema? Tá? Gostaria de iniciar fazendo uma reflexão com vocês. Eu trouxe uma imagem para vocês. E eu gostaria que você pensasse, se essa imagem simbolizasse um sentimento, qual sentimento será que ele poderia representar? Vou dar alguns segundinhos para você pensar, talvez tristeza, talvez angústia, dor. E essa imagem assim não tem muita definição e ao mesmo tempo lembra alguma coisa, né? Algumas pessoas falaram que parece um dinossauro, um pulmão, enfim, né? Trouxeram vários significados para essa imagem. Para fazer uma analogia, imagine que uma pessoa esteja sentindo isso. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de definir, de perceber, de entender, de trazer um contorno, um desenho para os próprios sentimentos, para os próprios pensamentos. E quem está de fora vai ter uma dificuldade ainda maior de perceber o que está acontecendo ali do lado de dentro da pessoa. Então eu trouxe a imagem para você ter uma noção, às vezes, como que é difícil inicialmente ali compreender e perceber como é que está estruturada essa mente dessa pessoa que está vulnerável emocionalmente falando e que precisa de ajuda, tá? Então vamos iniciar falando sobre saúde mental. Infelizmente, né, em linhas gerais da nossa cultura, as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar das próprias emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, e acaba suportando e tolerando situações que são desconfortáveis, desagradáveis, a médio e longo prazo, e quando ela chega num ponto assim, que não estou aguentando mais, é que algumas pessoas vão buscar ajuda, ou às vezes não buscam ajuda e acabam recorrendo a outras coisas. E sem também excluir a questão que a nossa história de vida, nós tivemos dores ao longo da vida, e às vezes tem situações que aconteceu lá na infância, adolescência, juventude, que às vezes de lembrar, de tocar no assunto, dói até hoje, né? Então são dores tantos do passado, somado com dores do presente, que às vezes não foram acolhidas, trabalhadas, ressignificadas, e que podem às vezes ser um gatilho, às vezes para um adoecimento mental, tá? E eu acho bem importante a gente falar sobre o sofrimento psíquico, né? Quando a gente fala disso, nós estamos falando dessa questão da dificuldade que as pessoas têm de fato de parar, de olhar para os seus pensamentos, de olhar para as suas emoções e sentimentos e tentar entender o que está acontecendo do lado de dentro, né? A gente vai deixando de lado, né, adicionando atividades para às vezes não tocar muito nesse assunto, não entrar muito em contato com esse sentimento desconfortável, e isso não é algo positivo, né, a médio e longo prazo. E quando a gente fala de dor psíquica, nós estamos falando da maior vulnerabilidade que um ser humano pode viver. E infelizmente, a maioria das pessoas, não são todas, claro, a maioria das pessoas só vai parar para olhar para a dor psíquica, para a dor emocional, quando ela já atingiu um nível assim de não estou suportando mais. E não é esse caminho correto, tá? Por isso que eu vou dar várias dicas para vocês, tanto de saúde mental, mas tendo um cuidado, um olhar especial com o tema de suicídio, tá? Então, vamos definir o que é isso. O que é suicídio? É todo o ato, né, ou a tentativa onde a pessoa tenta tirar a própria vida. Vamos dizer assim que esse já é o ato final.
mas a gente tem que ter um olhar mais intenso com a motivação, com o desejo, com a vontade de tirar a própria vida. Por quê? Muito antes da pessoa, às vezes, acabar tendo o comportamento, o ato ali no final, de tentar tirar a própria vida, já estava acontecendo coisas dentro dela que deixaram ela vulnerável e fragilizada e que estava gerando pensamento de morte. Tá? Então, por isso que é importante a gente não focar só no ato ali, mas muito antes, né? Como é que estava a saúde mental dessa pessoa, ou como está a sua saúde mental, tá bom? Algumas pessoas questionam assim, falar de suicídio pode ser um gatilho, pode influenciar, pode conduzir alguém às vezes a pensar no suicídio, ou enfim, acabar efetuando o ato, tá? Eu vou afirmar isso para vocês, que isso é mentira. Se é uma fala direcionada de ensino, de acolhimento, muito pelo contrário, você vai abrir espaço para a pessoa buscar ajuda, vai abrir espaço para a pessoa ter um cuidado profissional, só que o cuidado que nós temos que ter é saber de onde está vindo essas informações, a fonte, né? Não se basear no senso comum, no que todo mundo fala, no que pessoas não instruídas falam sobre suicídio. Aí sim pode ser um risco de você deixar a pessoa num estado de fragilidade maior, tá bom? Porque quando a gente fala de suicídio, nós estamos falando de uma gota de água no balde que já estava cheio, né, usando uma analogia. Então é alguém que já tem ali um histórico de vulnerabilidade, de fragilidade, e às vezes acontece uma situação que acaba sendo a gota d'água, né, desestruturando ainda mais a pessoa, que faz às vezes se voltar ao ato suicida. Tá bom? Por que é importante falar disso, pessoal? O suicídio é um problema de saúde pública. Tá? Porque isso atinge todos os níveis da sociedade. Eu trouxe alguns dados, algumas estatísticas para vocês perceberem a gravidade, a intensidade que é essa questão do suicídio, tá bom? Para vocês terem uma noção, ó, no mundo acontece uma morte por suicídio a cada 45 segundos. Anualmente, isso quer dizer que são 713 mil mortes por suicídio por ano. Tá? Eu trouxe também alguns dados da Organização Mundial da Saúde, do IBGE, de várias instituições que são voltadas para essas questões, né? Voltando um pouco mais para o Brasil. Então, em 2021, no Brasil, foram 14.353 pessoas que se suicidaram. Tá? Isso no ano passado. Comparando ao ano de 2020, teve um aumento de 8%, né, dos atos suicidas. E os estados com as maiores taxas foram Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá? Então, esse dado também é importante. Para cada suicídio que foi consumado, infelizmente, nós temos em média 25 tentativas. O que seria isso? A cada pessoa que cometeu o suicídio, ao mesmo tempo, tem 25 pessoas tentando. Por isso que é tão importante a gente falar disso. E a cada uma pessoa que comete suicídio, 135 pessoas que estão próximas, familiares, amigos, colegas, são acometidos diretamente por um luto intenso ou afetados de alguma outra maneira. Essas pessoas, né, que estão em vulnerabilidade, que cometem um suicídio, elas são amadas, têm família, têm amigos, tem vários contextos que essas pessoas estão e que, quando esse ato é consumado, existe um efeito em cadeia, né, de atingir o emocional, de atingir a saúde mental, a falta dessa pessoa, a culpa, enfim, é um efeito em cadeia negativo que pode acontecer. E no Brasil, isso aqui eu fiquei um pouco chocada quando eu tive acesso a esse dado, né, que é a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos de idade. E eles conseguiram também trazer esse dado que está tendo um aumento significativo em menores de 14 anos. Ou seja, se você for analisar, são os nossos adolescentes, né? Se você tem um pouquinho de conhecimento da neurociência, do próprio processo de amadurecimento do cérebro, ele termina de amadurecer por volta dos 25 anos. Antes disso, é altíssimo comportamentos impulsivos, uma intensidade emocional que vem pelo próprio desenvolvimento do cérebro. Então isso pode ser uma situação que deixa em maior fragilidade esse público, né? Se na sua família, às vezes você é mãe ou pai de adolescente, é um sobrinho, é um neto, são o público que mais tem risco em relação ao suicídio, tá? Outro dado importante também voltado para os homens, né? Mais homens morrem devido ao suicídio do que mulheres. Ou seja, a cada 100 mil homens acontece uma média de 12 mortes por suicídio e a cada 100 mil mulheres acontece uma média de 5,4 mortes por suicídio, né? Falando de uma outra forma,
os homens eles apresentam um risco 3,8 vezes maior de morte por suicídio do que mulheres. Como que seria isso? Vamos supor que nós temos 5 mortes por suicídio, praticamente 4 delas vai ser de homens, tá? Para vocês terem uma noção da saúde mental dos homens, né? Tendo um olhar especial por vocês. Será como que tá? Como que você busca ajuda quando você não está bem emocionalmente falando, quando você está vulnerável? Será que você recorre a uma ajuda profissional, a uma rede de apoio, a família, amigos? Né? Ou será que outros caminhos são traçados quando você não está bem emocionalmente falando? Esse dado aqui é um dado bem gritante em relação à saúde mental dos homens. É um fenômeno complexo e multicausal, ou seja, são várias coisas que influenciam ao mesmo tempo, em maior ou em menor intensidade. E os fatores causadores do suicídio são de natureza, esse dado aqui também eu acho importante, ou seja, a origem, né, dos fatores que levam ao suicídio. É psicológica, psicopatológica, neurológica, biológica, sociológica, econômica, política e cultural. Tudo isso aqui somado a experiências adversas ou traumáticas ao longo da vida da pessoa e também abuso de álcool e drogas. Tá? Por que a gente fala dentro da área da saúde que o suicídio ele pode ser prevenido? Porque quando a pessoa começa a desenvolver esse quadro de vulnerabilidade emocional, apresentar alguns sintomas psiquiátricos, já é o momento inicial para conduzir essa pessoa para o acolhimento e para a ajuda, para a família estar junto, estar acompanhando, para não chegar nesse estado extremo, né, do ato suicida. E eu quero fazer uma analogia com vocês em relação a qual que é o primeiro indicativo quando a mente não está indo bem, quando o emocional não está indo bem, que é o pensamento de morte, tá? Vou usar aí uma analogia da medicina, né? A temperatura normal do corpo é 37,8 graus. Pode estar um sol muito quente, 40 graus, o seu corpo vai continuar 37,8 graus. Pode estar menos 0 graus, o seu corpo vai continuar 37,8 graus. Então, o seu próprio corpo ele tem um sistema natural de ficar se regulando, né, diante de algumas oscilações. Só que quando alguém apresenta febre, essa febre ela é possível ser revertida, né, buscando ajuda, medicamento, um profissional. É possível mudar esse quadro que o corpo está indicando que não está bem. Tá? Eu uso essa mesma analogia, essa mesma lógica para aplicar o pensamento de morte, né? Então a pessoa quando começa a ter pensamentos de vontade de sumir, que talvez só a morte iria resolver isso, é possível reverter esses pensamentos e restabelecer a saúde mental da pessoa, desde que essa busca seja proporcionada desde o início, quando começa a aparecer esses sinais, tá bom? Uma questão que eu acho muito importante também reforçar com vocês é a ambivalência. Por quê? Algumas pessoas elas têm dúvida. Nossa, mas a pessoa ela fala que ela quer morrer, mas ela ao mesmo tempo ela está falando que ela tem planos para o futuro, comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem. Não entendo muito bem porque ela está falando de morte e ao mesmo tempo está falando de sonhos para o futuro, tá? E isso nada mais é do que ambivalência, né? A vida ela é ambivalente, ou seja, ao mesmo tempo você pode direcionar sentimentos opostos ou percepções opostas para a mesma pessoa, para a mesma situação, tá? Eu vou citar exemplos aí da sua vida. Dentro do casamento, um namoro, você com certeza deve amar muito o seu parceiro ou a sua parceira, mas tem momentos que você deve sentir raiva dele ou dela, né? Então, a mesma pessoa, você ama e odeia ao mesmo tempo. Às vezes a questão da maternidade, paternidade, né? Você ama profundamente o seu filho, só que tem dia que te tira de sério, que você sente raiva, né? E outras áreas da vida também que a gente tem ambivalência. Na verdade, se você for ver, tudo nessa vida é ambivalente, né? Tudo você vai direcionar sentimentos agradáveis e desagradáveis para a mesma coisa. Então essa lógica também acontece na pessoa que às vezes está vulnerável, está pensando em suicídio. Então, horas ela está pensando na vida, horas ela está pensando ali na morte. E às vezes o polo da morte, desejar a morte, acaba se sobressaindo, sendo maior do que o desejo de vida, tá bom? Por isso que isso acontece. E algumas pessoas acabam não dando atenção, porque às vezes a pessoa está planejando, tendo planos para o futuro, tá bom? E essa parte eu acho bem interessante também. De uma forma bem didática, né? Eu trouxe aqui um exemplo de um iceberg, né? O limite da água, tem a parte que fica para cima da água, que é a parte visível, que normalmente é menor, e tem a parte maior do iceberg, que fica embaixo da água, né? Então, usando essa analogia, é como se existisse comportamentos suicidas não observáveis, ou seja, o mundo interno da pessoa, e tem os comportamentos suicidas observáveis, que é quando a pessoa começa a dar sinais ou falar sobre a morte. Então,
Esse comportamento suicida não observável, a pessoa começa a ter o desejo de morrer, ter uma ideação suicida, isso começa com um pensamento, um desejo, vai aumentando a intensidade, vai aumentando o tamanho, até que isso começa a vir para fora. A pessoa começa a comunicar de forma direta ou indireta que ela está tendo pensamentos de morte e que ela deseja de fato morrer. Pode também manifestar através de comportamentos, tendo algumas tentativas prévias e até atos impulsivos. A pessoa faz algo que se coloca em situações de risco e aquilo a pessoa não tem controle, tá? E a pessoa ela pode oscilar entre esses dois comportamentos, tá? Às vezes a pessoa pode falar que está com vontade de morrer, aí passou 6 meses, a pessoa não tocou mais no assunto. Mas aqui no comportamento suicida não observável, às vezes a pessoa continua com esse desejo de morrer, com essa ideação suicida. Então, não quer dizer que não está vindo para fora o comportamento, que aqui do lado de dentro a pessoa não esteja ainda pensando nisso, tá? Por isso que a gente fala da ajuda profissional, porque é o profissional que vai conseguir acessar essa parte aqui, cuidar da pessoa e direcionar ela da melhor forma possível, tá bom? E outra questão sobre o comportamento suicida é que dentro da área da saúde, né, psiquiatria, psicologia, a gente consegue entender que é gradativo os sinais que a pessoa dá, tá? E que o risco de existir uma morte por suicídio, ela pode acontecer em 3 níveis, né? No nível baixo, no nível moderado e no nível alto. Por quê? Imagine como se fosse uma seta aqui que está aumentando a intensidade. Então, se fosse um risco baixo, né, de suicídio, a pessoa fica mais no pensamento de morte, uma ideação suicida. Aí a pessoa já começa ali no risco médio, né? A pessoa começa a desejar de fato a morte. Às vezes dentro do contexto de vida da pessoa acontece algo que é a gota final para encher esse balde, alguma situação que gera uma motivação de fato para buscar a morte. A intenção vem, que é aquele desejo mais encorpado, vamos dizer assim, de tirar a própria vida. A pessoa começa a planejar, começa a ter algumas tentativas, atos impulsivos e, infelizmente, às vezes levando até o suicídio consumado. Então, por isso que a gente orienta o sinal de febre, né, usando a analogia de que a saúde emocional e mental de alguém não está indo bem, é quando já começa a surgir esses pensamentos de morte. Então, aqui que a gente tem que intervir, já direcionar a pessoa para ajuda profissional, rede de apoio da família, porque se a gente não cuidar disso aqui, vai aumentando a intensidade, né, até chegar, infelizmente, ali ao risco mais alto de suicídio, tá? E eu vou trazer para vocês, eu acho que fica mais didático, a ideação suicida, ela altera o pensamento da pessoa e altera os sentimentos, as emoções da pessoa. Por isso que a gente fala, gente, não é mimimi, não é falta de Deus, não é frescura. O mundo interno de cada um, dificilmente a gente tem acesso. Então, de uma forma didática, eu vou trazer para vocês o que acontece. Qual que é a alteração no pensamento que acontece? Em 3 níveis, tá? Imagina uma espiral de pensamentos tóxicos, né? A pessoa ela começa a ter pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos, e a pessoa tem dificuldade de sair desse espiral de pensamentos tóxicos. E a grande característica desses pensamentos é que eles fazem o sofrimento, a dor ser vista como algo intolerável, porque a pessoa acredita que não tem condições de suportar aquilo, inescapável, não tem como fugir, não tem como sair disso, e interminável, parece que essa dor vai durar para sempre. Então, quando a gente fala de pensamento, a alteração que acontece é que a dor, o sofrimento, aquela situação, ela é intolerável, ela é inescapável e ela é interminável, tá? Grave essas palavras. E a nível das emoções, quais são as 3 alterações que acontecem, tá? Os sentimentos que vêm mais intensos, né, numa mente que está pensando, está tendo ideação suicida, é a desesperança. A pessoa não consegue olhar para o futuro, projetar um passo seguinte. Aqui, gente, tanto em pensamentos quanto em emoções, tentem imaginar que a ambivalência está presente. Então, horas a pessoa está querendo viver, horas está querendo morrer. Só que esse polo aqui, dos sentimentos e dos pensamentos, acaba ficando maior, mais intenso, tá? Então, começa a ter sentimentos de desesperança, não consegue projetar o futuro, desamparo, sensação que está sozinho, ninguém me entende, ninguém consegue me ajudar, e desespero, né? Como se a pessoa tivesse que dar um fim rápido naquele sofrimento insuportável, naquela dor, aquele senso de urgência de querer resolver logo essa dor, de findar com a dor, tá? Então, você
são 3 dicas, vamos dizer assim, né? Esses 3 sinais, tanto em pensamento quanto em emoções, ou sentimentos, para você observar em si mesmo se você às vezes está tendo esses sinais de forma leve, enfim, ou intensa, e pessoas que você ama que estão próximos a você, tá bom? E eu vou também trazer para vocês alguns sinais de alerta. Esses sinais não são sinais voltados só para a questão de um risco de suicídio, isso é para a saúde mental de forma geral. Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, se você for ver depois, eu estou falando de saúde mental. Né? O suicídio vem como um olhar especial que eu estou trazendo para vocês hoje, mas é basicamente falando de saúde mental. Então, a pessoa ela começa a ter um afastamento social, frequentar menos algumas rodas de amigos, né? No trabalho fica mais isolado, começa a perder o interesse em atividades que antes gostava de jogar bola, gostava de jogar videogame, gostava de sair com os amigos e agora está evitando isso. Tá? Diferente quando a pessoa troca a atividade, então ela perde interesse em uma e ganha em outra, é ok. Mas quando ela realmente começa a perder o interesse em alguma atividade e realmente para de fazer aquilo. Queda no nível de motivação e foco. Outra questão também bem interessante a pessoa começa a ter dificuldades em tomar decisões ou encontrar soluções para os problemas. Quando a pessoa está no sofrimento psíquico muito intenso, né, no ponto do insuportável, a parte frontal aqui do cérebro, que é o neocórtex, que é a parte da razão, do raciocínio, de resolver problemas, ela reduz a atividade, dependendo da situação é até desativada. Então a pessoa ela começa a ter muita dificuldade em tomar decisões e resolver os problemas, tá? Esse também é um sinal bem importante. Mudanças significativas no humor, na energia e nos hábitos alimentares e abuso de álcool e substâncias psicoativas. Então, em linhas gerais, esses sinais são sinais de alerta para a saúde mental e emocional. E também tem um olhar mais intensificado, uma pessoa que tenha já pensamentos de morte, tá bom? Ok, Jéssica, eu entendi, né, em linhas gerais como é que funciona a mente, as emoções de uma mente que tem ideação suicida, mas eu quero saber a origem disso, onde tudo começa, tá? Que a gente chama isso de fatores de risco. Eu trouxe 4 grandes fatores, tá? Mas eu quero que você entenda que todos eles estão conectados e influenciam ao mesmo tempo. Alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, tá? Tem os comportamentos autodestrutivos, que seria tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua história, com a sua família. O que você aprendeu, como você aprendeu a lidar com a dor, né? Por exemplo, quando você não estava bem, estava mal, você foi acolhido, deixaram você se abrir, falar sobre aquilo, você foi ensinado que tem que manter a postura, ser forte, não mostrar fragilidade. Isso são comportamentos autodestrutivos. Inclusive, se na sua família tem um histórico também de tentativas de suicídio ou suicídio consumado, também pode ser um referencial, um exemplo, por exemplo, que pode influenciar o pensamento e os sentimentos dessa pessoa que já está em vulnerabilidade e às vezes tomar a mesma atitude, tá bom? Questão de transtornos psiquiátricos, tá? Praticamente os psiquiatras eles têm a mesma fala quando fala do suicídio, no sentido de que a pessoa que chega ao extremo da dor, de pensar em morte, ter atos impulsivos e cometer o suicídio, 98% delas tinham um diagnóstico de transtorno psíquico, tá? De doenças psiquiátricas, porque chegou ao extremo da dor, às vezes não tratou antes, desenvolveu um quadro, né? Por isso que a gente orienta tanto, de começou a dar os sinais já buscar ajuda, tá? E que os transtornos mais comuns que apresentam o comportamento suicida é a depressão, o transtorno bipolar, transtorno de personalidade e uso de substâncias psicoativas, né? Álcool e drogas. Então isso é um olhar de maior atenção, às vezes na sua família tem alguém que já tem um diagnóstico, ou às vezes a pessoa tem alguns sintomas psiquiátricos, não chegou a ser diagnosticada de fato, mas você percebe que tem alguns sintomas psiquiátricos, tá? Então é bom sim direcionar de imediato essa pessoa a uma ajuda profissional e você estar junto, acompanhando. Outra questão importante é questões neurofisiológicas, né? O nosso cérebro ele funciona a partir de neurotransmissores, então baixos níveis de noradrenalina, serotonina, pode ser também um fator agravante aí de uma mente que já está em vulnerabilidade emocional, tá? E fatores psicossociais, ou seja, tudo que envolve a sua vida, comunidade. Às vezes você teve uma vivência na infância que foi difícil, o contexto que você vive, ambientes estressores, a pessoa apresentar dificuldades de lidar com problemas, traumas, aspectos culturais, geográficos, econômicos e até perdas recentes,
às vezes de um término de um relacionamento, perca de um emprego, uma mudança de cidade, descobrir uma doença grave. São várias situações que às vezes causam um impacto maior ali na pessoa a nível emocional, que deixam ela numa fragilidade maior que pode levar a pensamentos suicidas, tá? Então, não é só um desses fatores, é a soma de todos eles, só que uns em maior intensidade e outros em menor intensidade. Tá? Então isso aqui já comprova claramente que não é falta de Deus, não é mimimi, não é frescura, né? Essa questão do suicídio. E derrubando alguns mitos, né? Que quando você vai falar com alguém da comunidade, uma pessoa, né, da sua rotina de forma geral, tocar nesse assunto de suicídio, infelizmente são frases que vêm com uma certa frequência. A gente precisa orientar essas pessoas que não é assim que funciona, e até orientar a gente mesmo, que em alguns momentos a gente se pega pensando isso. Né, sobre o suicídio. Quem fala não faz, muito pelo contrário, a pessoa está dando sinais, tá? É para chamar atenção, é mimimi, é frescura, é totalmente o contrário, né? A apresentação anterior eu comprovei para você que não é isso. Isso, né, a questão do suicídio, só acontece em casos muito graves, né? Às vezes a gente tem aquele olhar de julgamento, porque a pessoa às vezes postou uma foto no Instagram, fez uma viagem, né? E a gente acaba, esses recortes da vida da pessoa, a gente acaba falando, ah, não, a pessoa tá bem, acha, tá viajando, tá trabalhando, tá isso, tá aquilo, acha que vai cometer suicídio, tá tudo bem com a vida dessa pessoa. Muito cuidado com esse tipo de olhar, né? Porque é um olhar preconceituoso e às vezes a pessoa tá dando sinais, lembra da ambivalência, né? Ora pensa em morte, ora quer viver, então por isso que a gente tem que ter um olhar de cuidado. E se alguém está determinado a cometer suicídio, nada vai pará-lo. Toda dor vivida com alguém, de forma compartilhada, é possível de passar por esse período difícil. Então, quando você compartilha com alguém alguma dor, ou alguém compartilha com você e tem você como suporte, é possível reverter esse quadro de ideação suicida, tá? Essas pessoas nunca aceitam ajuda. De fato, tem algumas pessoas que têm uma resistência maior em buscar ajuda quando a gente fala de saúde mental e emocional. Só que a gente não pode desistir delas, né? É ser um acolhimento, é oferecer informação, é oferecer a pessoa para estar com ela, às vezes numa consulta, com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para às vezes a pessoa se sentir segura para de fato buscar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa ela é resistente, porque às vezes até então ninguém deu abertura para ela poder se abrir, falar das suas dores, das suas dificuldades. E o que mais acontece é, se eu perguntar sobre isso, né, comentar sobre isso com uma pessoa que está pensando em suicídio, eu posso incentivar essa pessoa a cometer o suicídio? A resposta não. Não, você não vai incentivar a pessoa a cometer o suicídio desde que você tenha informações antes e você esteja aberto para acolher a pessoa, tá bom? E não falando só do indivíduo, que às vezes está em vulnerabilidade, está em adoecimento, né, pensando em suicídio, vamos ampliar esse olhar para a família, né, porque eu percebo que existe, a gente foca tanto o olhar no indivíduo, no sofrimento mental e emocional, a gente esquece que tem um contexto aí presente, que não tem como excluir. Quando a gente fala que as pessoas dão sinais, a gente tem que contextualizar essa pessoa dentro do contexto familiar. A família sim vai ter dificuldades em perceber esses sinais, porque existe um envolvimento afetivo, emocional, expectativas, uma história de vida, outras situações que a pessoa não estava bem, que a pessoa foi acolhida ou não e melhorou. Então assim, a família ela tem dificuldade sim de às vezes conseguir olhar para esse membro da família e identificar que ele não está bem, tá bom? Por quê? O meu objetivo aqui não é gerar culpa ou acusação, né? Porque algumas pessoas que estão em sofrimento emocional vai ter essa questão de acusar a família que não viu, que não está vendo a sua dor, as suas dificuldades, só que a família às vezes tem dificuldade sim de enxergar isso, por isso que a gente tem que criar um ambiente para que a pessoa se abra falando das suas dores e dos seus sofrimentos. Tá? Então, em linhas gerais, quero trazer para vocês algumas dificuldades que a família pode viver com alguém que esteja em sofrimento psíquico ou alguém que já tem algum transtorno ou sintomas psiquiátricos, tá? Sim, a pessoa, às vezes, a família demora mais, às vezes, para perceber quando a pessoa não está bem. A pessoa em vulnerabilidade emocional, ela não é a única responsável pelos sintomas que apresenta, tá? Sim, a família pode ser um fator agravante que favorece o adoecimento da pessoa, tá? E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a família, tomando consciência que a pessoa não está bem, ela pode mudar alguns hábitos, alguns comportamentos e ser um contexto de melhora também, tá? A família pode enfrentar o sofrimento, solidão, desamparo e sentimento de culpa por um membro da família não estar bem. E
Existe sim a necessidade da gente dar essa orientação para a família ser coparticipante da ajuda, do tratamento, da reabilitação desse familiar que não está bem mentalmente e emocionalmente falando, tá bom? Então, tendo um olhar também de acolhimento com essa família, a gente tem consciência de que uma pessoa que às vezes já tem algum transtorno psiquiátrico, algum sintoma psiquiátrico, causa de fato impacto na família, né? Tem toda uma reorganização dos membros da família para serem um suporte, uma ajuda, um acolhimento para esse familiar. E sim, pode em alguns níveis, maior ou menor nível, né, ter uma sobrecarga dessa família em relação a demandas emocionais, físicas e econômicas. Então o olhar não é só para a pessoa que está fragilizada, é para essa pessoa e para todo o contexto familiar, recebendo orientação, acolhimento, direcionamento, dicas de como fazer, como acolher esse membro da família que não vai bem, tá? E respeitando também o emocional e o contexto dessa família. Ok, Jéssica, entendi melhor como é que funciona essa questão do suicídio, o que eu posso fazer para ajudar, né? Que a gente chama isso de fatores de proteção, tá? Eu vou começar falando com vocês o que você não pode fazer, tá? Dicas aí para você não agir, não se portar dessa forma, porque pode ser mais prejudicial para a pessoa que está em vulnerabilidade do que ajudá-la, tá? Primeira coisa, vamos supor que alguém chegou até você, não está bem, está desabafando alguma situação do casamento, com os filhos, com o trabalho, algo do passado, enfim. A pessoa não está bem emocionalmente falando, ela chega até você e quer desabafar, quer falar algo. Não interrompa, gente. Eu sei que é quase que um impulso, assim, né? A pessoa chega desabafando, ou a gente quer contar a nossa história triste também, ou a gente quer encher a pessoa de conselhos, tá? Então deixa a pessoa falar, né? Permaneça em silêncio, dê a sua atenção para a pessoa, porque às vezes, né, a pessoa está falando com você, está mexendo no celular, está focando em outras coisas, e a pessoa ali ela não se sente acolhida. O segundo tópico aqui é não aconselhe. Querendo ou não, é um impulso natural que a gente tem na boa tentativa de querer ajudar, só que isso piora. Pode fazer a pessoa que está em vulnerabilidade emocional sentir que seu sofrimento é pequeno, é insignificante, que às vezes tem outras pessoas, infelizmente às vezes acontece esse tipo de comentário. Olha, você está vendo lá a fome na África, fulano perdeu ciclano, né? Às vezes acaba trazendo histórias, às vezes de uma tensão maior, de um sofrimento maior, para a pessoa às vezes olhar para o sofrimento dela e falar, não, é pequeno o meu sofrimento perto do outro sofrimento lá que é maior. Gente, não façam isso, isso destrói a pessoa, deixa ela num estado pior emocionalmente falando. Não diga, eu sei o que você está sentindo. Gente, se a gente for pela neurociência, é impossível você sentir o que o outro sente, tá? O mundo interno de cada um, a subjetividade de cada um, os níveis de sofrimento de cada um é único. Não tem como a gente usar medidas para isso, né? O exemplo que eu sempre dou. O término de um namoro para um pode ser o fim da vida. E às vezes o término de um relacionamento com uma outra pessoa pode ser obrigada, me livrei, né, de um peso. Então cada pessoa vai viver a sua experiência de forma única. Então não fica medindo, né, o sofrimento da pessoa com algo que você viveu, comparando, né, às vezes diminuindo o sofrimento do outro. Valorize o sentimento. Sentimento é sentimento, tá? E não demonstre surpresa ou susto. Que sentido você fala isso, Jéssica? Vamos supor que você tem um filho adolescente. Lá no início eu falei para vocês que a faixa de idade é de 15 a 29. Vamos supor que o seu filho de 15 anos chega em você e fala, olha mãe, pai, olha, para mim a vida não tem mais sentido, eu estou pensando, sabe, acabar com a minha vida. É bem difícil o adolescente chegar nos pais, né? Mas vamos supor que isso aconteça. Aí o pai e a mãe já faz assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com meu filho? Né? Já causa toda ali a reação na hora que a pessoa está contando é uma reação intensa, né? Faz a pessoa ficar constrangida, faz a pessoa às vezes sentir que, nossa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter comentado isso com ninguém, porque olha a reação que meu pai e minha mãe estão tendo, meus avós, cuidadores, enfim, tá? Então, eu sei que é algo difícil de receber, é algo difícil de ouvir, mas tente manter a calma na hora, escutar, acolher, deixar a pessoa falar, trazer todos os sentimentos desagradáveis para fora, tá? E também fica a dica para vocês o que você pode fazer, tá? Gente, o maior fator de proteção, de acolhimento para alguém que está em sofrimento emocional, em vulnerabilidade emocional, é você demonstrar interesse. A pessoa veio falar com você, para o que você está fazendo, para alguns minutos,
Tá no computador, tá em casa, tá mexendo no celular, para tudo e fica só você e a pessoa. Dê total atenção para ela. Ela precisa entender que você está 100% ali com ela ou com ele, ouvindo as dificuldades que está vivendo. Validar o sentimento. Conforme a pessoa vai falando da dor dela, é natural a gente tentar achar o porquê, tentar explicar. Ah, mas você está sofrendo por causa disso. Ah, mas é aquilo, mas é o marido, mas é as finanças. Gente, não tente explicar o sofrimento da outra pessoa. Valide o sentimento e não tente entender a situação. Tá doendo? Tá angustiante? Tá difícil? Tá pesado? Deixe o sentimento vir para fora e valide o sentimento. E não fica olhando para a situação e tentando explicar ela, tá bom? Nesse contato inicial de ajuda. Não se culpe, tá? Às vezes, o exemplo que eu citei, é o seu filho adolescente que não está bem. Aí ele vem, conversa com você, você se perde nas suas dores emocionais, nas suas dificuldades, se culpa, mas eu como pai, eu como mãe, avó, tio, colega de trabalho, como eu não vi, como eu não percebi, não se culpe. Escute, acolha e esteja junto com a pessoa para ela buscar ajuda, tá? E diga... Eu trouxe algumas frases aqui como exemplo, se você às vezes não sabe como falar. São 3 frases, tá? Eu posso não ser capaz de entender exatamente como você se sente, mas eu me importo com você e quero ajudar. Você não está sozinho, eu estou aqui por você. E você pode não acreditar agora, mas a maneira como você está se sentindo vai mudar, né? Lembra que eu falei para vocês que o pensamento e os sentimentos, eles estão cristalizados. O que seria isso? É como se a pessoa só conseguisse olhar para a vida através daquelas palavras que eu citei. Ela não consegue ver outras possibilidades, tá? Então, é importante você reforçar com a pessoa, olha, eu sei que está difícil agora, eu sei que você não consegue ver saída, mas eu garanto para você que sim, é possível achar um outro caminho, uma outra possibilidade. Essa dor que está enorme dentro de você e perdendo força e diminuindo até você conseguir lidar da melhor forma com ela, tá bom? E para a gente já ir finalizando, é buscar ajuda. Você como familiar, como amigo, colega de trabalho, tá bom? Seja um acolhimento, incentive a pessoa a buscar ajuda, vá com a pessoa na primeira consulta, tá? Para ela sentir que ela não está sozinha nesse momento, tá bom? Então, busque os serviços de saúde, se você tem um plano de saúde da Unimed Maringá, né? Buscar ali o atendimento médico, encaminhamento com psicóloga. Ah, eu não tenho plano de saúde, é para um primo, é para um tio, é um amigo. Às vezes tem o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, através do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, das UBS, Unidade Básica de Saúde. Aconteceu uma emergência, teve um ato impulsivo, você vai encaminhar a pessoa para o SAMU, para o UPA ou para atendimento em hospital, tá? E a maior plataforma que a gente tem hoje de ajuda, de apoio, né, para as pessoas que estão em sofrimento e precisam desabafar, precisam conversar, é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, tá? Liga no 188, lá eles atendem por ligação, por mensagem, por e-mail, que é um apoio emocional e prevenção ao suicídio. Eles atendem gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, tá? Espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para vocês, voltado para essa questão de saúde mental, e em especial essa questão de suicídio. E cuide da sua saúde mental e das pessoas que estão próximas a você e que você ama. Muito obrigada!